Olá, professora Carol Rodrigues aqui e vamos hoje à resolução da prova do vestibular UERJ 2024, o segundo exame de qualificação. Vamos à questão 36. Recentemente, a Marinha do Brasil afundou no mar um porta-aviões deteriorado. Ambientalistas criticaram a operação, pois a estrutura do navio continha amianto, fibra mineral nociva à saúde. O principal componente do amianto é a substância de fórmula química Mg3Si2O5OH4. Nessa substância, o número de oxidação do silício é igual a... Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é relembrar aquelas regrinhas de NOxes, né? Alguns elementos eles têm NOxes fixos, variando aí de acordo com as suas famílias. Por exemplo, o primeiro elemento aqui é o magnésio. Vou reescrever aqui, ó. Magnésio, Mg3Si2O5OH4. Então, essa é a fórmula que a gente precisa calcular o NOx do silício. O magnésio, se você for olhar ele na tabela periódica, ele pertence ao grupo dos metais alcalinos terrosos, ou seja, o grupo 2 da tabela periódica. Isso garante a ele o NOx igual a mais 2, NOx fixo. Então, sempre que o magnésio estiver acompanhado, ele vai ser mais 2. O silício é o nosso X, não sabemos quanto vale. Vamos calcular. O outro elemento que também tem NOx, que dá para saber, né? Não é bem fixo, mas enfim, o oxigênio, ele na maioria dos casos, exceto quando é um peróxido ou superóxido, ele vale menos 2. Então, sabemos o do oxigênio também. Aqui, eu tenho um íon que é famoso, né? Essa daqui é o íon hidroxila, o ânion hidroxila. Para você que já sabe, esse OH aqui, ele é sempre menos 1. O total dele é menos 1, né? Então, a gente pode tratar isso aqui como se fosse uma coisa só, né? Digamos assim, isso aqui tudo menos 1. Caso você não lembre dessa informação, a gente pode pensar, não tem problema. OH, o oxigênio, como eu falei, né? Ele é, na grande maioria dos casos, ele vale menos 2. E o hidrogênio também, na maioria dos casos, exceto quando ele está com algum metal, né? Ele é mais 1. E aí, você sabendo disso aqui, pelo menos não lembrando exatamente da hidroxila completa, né? Da carga total da hidroxila, você pode pensar nisso aqui. E aí, essa continha, né? Para a gente conseguir achar o NOx desse ânion aqui, menos 2 com mais 1, garante aqui a carga total igual a menos 1, tá certo? Bom, sabendo ou não sabendo, a gente consegue chegar no resultado. Vamos calcular esse X aqui, então. O que a gente tem até agora? A gente sabe que tem 3 magnésios, então 3 vezes mais 2, mais 6. Mais 2 vezes X, 2x, já que é o silício que a gente precisa descobrir. 5 vezes menos 2, menos 10. E aqui a gente tem o seguinte, ó, 4 vezes esse ânion aqui todo, que vale menos 1. Então, 4 vezes menos 1, considerando aqui como uma coisa só, né? 4 vezes menos 1, menos 4. E aí, outra regra importantíssima para quando você vai calcular o NOx é saber que o NOx total de uma substância composta, né, como essa aí que a gente está vendo, bem composta, é igual a 0. Ou seja, a soma dessas cargas tem que zerar. Feito isso, a gente transformou um problema de química numa equação de primeiro grau, né? Então, bora para matemática. E aí a gente encontra o valor de x aqui, isolando o 2x desse lado. Os números a gente consegue calcular e aí vamos jogar para o outro lado com sinal contrário, né? Então, menos 10 menos 4 dá um total de menos 14. Mais 6, menos 8. E aí, quando a gente joga para o outro lado, vai com o sinal trocado, mais 8, tá certo? Logo, o x vai ser igual a mais 8 sobre 2, vou botar aqui a continha. X, portanto, será igual a mais 4. Então, o NOx do silício, nesse composto aí pertencente ao amianto, vale mais 4. Gabarito, portanto, letra C, mais 4. Fechamos, então, a questão 36. Perfeito? Alguma dúvida? Pode deixar seu comentário aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.